o governo do estado de São Paulo começa a usar dinheiro do PCC para financiar as polícias do estado. Um decreto prevê a transferência de bens apreendidos com o crime organizado para o Fundo Estadual de Segurança Pública. Essa é uma novidade interessante que dá, de alguma maneira, uma tranquilidade ao cidadão. Se há algum bem apreendido do crime, que esse dinheiro vá para combater o crime. Eu quero muito a opinião de Luiz Fernando Pacheco sobre isso. Olha, Nelson Kobayashi, eu acho a iniciativa sensacional, espero que funcione, não é? A gente tem já alguns exemplos disso. Por exemplo, se é localizada uma fazenda que tem plantação de droga, por exemplo, de maconha, uma fazenda, ela é desapropriada, né? E a terra, ela é colocada no governo para assentamento rural ou para outras coisas que beneficiem a população. Então, eu acho que esse dinheiro do PCC, um dinheiro obtido de maneira criminosa, altamente criminosa, sendo apreendido, é necessário e justo que a destinação seja dada ao próprio combate à organização criminosa. É uma pauta que a gente tem voltado recorrentemente a ela aqui na Jovem Pan, porque a atuação do PCC no Brasil e no exterior, em 24 países, segundo estimativas, uma facção criminosa transnacional, uma verdadeira máfia, ela precisa ser combatida e a forma mais eficaz de combater é sacrificando ela no bolso, estrangulando o braço financeiro do PCC. Apreendeu dinheiro, apreendeu imóveis, apreendeu negócios em que haja investimento do PCC, isso deve ser imediatamente leiloado, deve ser imediatamente, e disso deve se criar dinheiro, transformar isso em dinheiro para o Estado, para que o Estado possa fazer frente e combater essa criminalidade. Claro que se no futuro se provar que esse dinheiro não era produto de ilícito e tal, que houve algum erro judiciário, devolve-se o dinheiro àquela pessoa que teve o dinheiro confiscado. Mas, em geral, eu acho que a medida deve ser imediata e logo de início na investigação, desde que haja verdadeiros indícios de que esse dinheiro ou esses bens, esse patrimônio, sejam produto de fato criminoso. Eu quero saber a opinião do João Belutti, porque isso aí vem, ô João, numa esteira de muita insegurança da população. As pessoas estão preocupadas com as suas seguranças, né? Com a sua segurança, a população em geral. Como é que você vê essa medida do governo do estado de São Paulo que visa capacitar, de alguma maneira, colocar o dinheiro em estrutura em prol de combater o crime organizado? Esse dinheiro que já vem do crime, meu querido João Belutti. Pois é, Kobayashi, boa iniciativa, né, do governo paulista, que bom que isso aconteceu, emitiu um decreto, né, regulamentando uma legislação federal. É evidente que isso tem que ocorrer, tanto que o crime organizado, muitas das vezes, tem um maquinário, equipamentos e armas superiores ao da própria polícia. Aqui em São Paulo a gente vive uma dicotomia esquisita, que a PM, a Polícia Militar, ela é super equipada, tem grandes viaturas, armamentos, ao passo que a Polícia Civil, que faz a investigação, não é a ostensiva igual a PM de rua, a Polícia Civil que faz o processo investigatório, são equipamentos mais de menor potencial, né? São equipamentos mais sucateada, a polícia, podemos colocar assim. Então, que bom que veio uma legislação nesse sentido. Agora, como você colocou, Kobayashi, opera-se uma enorme insegurança jurídica. Vide os grandes líderes que não são presos, né, do PCC, que estão nos altos comissariados, aí estão em altos postos de poderes financeiros, inclusive na Faria Lima, estão lá operando grande dinheiro. E quando algumas dessas pessoas é presa, porque o sistema o expele, fica pouquíssimos anos preso, isso quando não utiliza a cadeia para continuar mandando no crime organizado. Então é preciso da reformulação como um todo da nossa legislação para prender de fato essas pessoas e que elas fiquem incomunicáveis, porque aqui no Brasil, como a gente disse, é uma enorme facilidade para derrubar uma rede social e uma imensa dificuldade para derrubar sinal de celular de cadeia. Ô, meu querido Acácio Miranda, uma das discussões que caem sobre essa iniciativa do governo do estado de São Paulo é a possibilidade ou não do governo carimbar o dinheiro.
de falar, esse dinheiro vindo do crime organizado irá diretamente para a segurança pública, porque tem toda uma questão de orçamento e tal. Eu ouvi algumas opiniões aí de que é possível porque esse dinheiro já não é um valor previsto na arrecadação, não é previsto na arrecadação, por isso que é fácil carimbar. Os redundantes chamariam isso de um plus a mais. Ele chega e acrescenta aquilo que já receberia o Estado de São Paulo. Como é que você vê? Tem algum problema disso aí virar assunto de ação de algum partido na justiça ou não? Koba, vai virar, isso é fato. Mas a gente tem que olhar sob algumas perspectivas. Primeiro, o Pachecão bem disse, a lei de drogas já prevê a reversão daqueles bens utilizados no tráfico de drogas para o combate a esta mesma modalidade. O tal do perdimento, né? O perdimento, exatamente. Em segundo lugar, há toda uma discussão relacionada à segurança jurídica na utilização. E por quê? Se for um bem imóvel, você mantém a propriedade até o final do processo, até o trânsito em julgado. Agora, se for um veículo, por exemplo, ele sofreria um desgaste neste período, um desgaste na utilização. E se eventualmente fosse absolvido o proprietário desse veículo, o Estado repararia, devolveria um veículo sucateado, há toda uma complexidade por trás disso. Mas no que diz respeito a carimbar estes recursos para o combate à atividade criminosa, em específico às organizações criminosas, eu não vejo problema, porque você bem disse, é um dinheiro decorrente de algo extra-orçamentário. E por ser extra-orçamentário, eu vou chamar de arrecadação atípica, por ser uma arrecadação atípica, você pode destinar exclusivamente àquela finalidade. Agora, a gente tem que entender que é uma medida louvável, porque o grande objetivo das organizações criminosas hoje é a arrecadação. A partir do momento que você combate, através da Lei 9.613 de 98, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro, ou através de medidas como essa, você deixa de tornar atrativa a atividade criminosa. Isso faz com que as pessoas se dediquem menos a isso, não é, Pacheco? A Cássio Miranda, eu acho, inclusive, louvável, né, como já disse, louvável essa atitude, essa propositura do governo do Estado de São Paulo, mas eu acho que aí não pode ter bandeira política. Eu acho que isso deve ser um projeto que deve ser levado pelo governo Tarcísio ao governo Lula, e é um projeto que deve ser expandido para todo o país, porque eu não vejo motivo para que o Ministério da Justiça, para que o ministro Lewandowski, que é um homem que também está empenhado no combate à criminalidade organizada, não abrace essa ideia, essa iniciativa, essa causa. Existem divergências políticas, são normais, entre o governador do estado de São Paulo e o presidente Lula. Mas existe um bem maior, que é a segurança da população, o combate à criminalidade organizada, e as questões políticas devem ser deixadas de lado. Boas iniciativas devem ser encampadas pelo governo federal, e é isso que eu espero ver. Priscila Silveira, eu acho que tem uma polêmica para nos trazer aqui, meu amigo. Só vou... Vamos lá. Não quero polemizar, mas polemizando, Não, a gente quer que você polemize. O que acontece? Por favor. Né? A gente precisa só entender uma coisa. Precisa asfixiar mesmo, né? Eu sempre falo isso, que a questão financeira de grandes organizações, das organizações criminosas, realmente é o dinheiro, e é isso que o secretário tem feito, Derrite, o nosso governador, né? Mas aqui o embate, quando se fala que poderia ter problemática envolvendo a União e este decreto do nosso governador, é no sentido de que nós temos a possibilidade de, quando alguém está sendo acusado de crimes, de que nós façamos a retenção provisória, vou falar esses nomes assim sem ser técnica para a nossa audiência até, enquanto se discute se a pessoa deve ser condenada ou não, né? Então a gente tem a possibilidade de pegar o bem da pessoa e não importa qual seja o crime. Se ela for condenada, Kobe, aqui que é o problema, se a pessoa é condenada, o nosso Código Penal, ele diz que é efeito da condenação o perdimento, né, desse bem para a União. E aí a gente tem um problema aqui, né? O perdimento para a União desses bens que foram
confiscados em relação aí ao crime. E aí o Ministério da Justiça, como trouxe aqui o nosso colega Luiz Pacheco, ele tem o Recupera Nacional. O Recupera Nacional é mais ou menos nos mesmos termos do que essa fundação que se volta para o valor colocado aqui pelo nosso governador, dirigido às polícias civis e militares, que é um investimento oriundo do crime. E aí, Koba, eu só quero dizer que, muito embora a União diga, né, que esse perdimento dar-se-á para a União, a gente não tem problema, penso eu, porque os estados podem, através de organização judiciária, né, legislar a respeito de execução penal, de perdimentos de bens. Por isso que o nosso governador entendeu, e me parece que vai nessa seara, de que é lícito, legal, que esses perdimentos sejam feitos para poder investir na polícia com o desdobramento dos crimes ou da questão financeira oriunda das organizações criminosas. Priscila, então a polêmica seria se esse bem poderia ir direto para o Estado. Porque, segundo o que consta na lei, isso iria para a União e, portanto, poderia ir lá para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública determinar como é que se usaria esse patrimônio. Isso. Seria uma briga do Estado com o governo federal, em resumo, não é isso? Por isso que eu digo. Uma ilegalidade, entende? Sim. É que é como se fosse uma questão hierárquica, vamos dizer assim, né? E já que a gente tem também o Ministério da Justiça trabalhando essas questões de perdimento de bens relacionados a investir na polícia. Mas não é ilegal. E se for da Guarda Civil e o prefeito fizer uma norma igual? Então não se pode. For pela Guarda Civil, vai ser da prefeitura também. Não, os estados. Mas a União é federal, estado e município, não, né? Só os estados podem fazer, né, através de uma organização judiciária, os estados podem, principalmente na execução penal, tá? Os estados podem fazer preceitos normativos para poder, principalmente com perdimentos de bens, direcionar para o fundo penitenciário, estadual, tá? Mas porque é o estado que toca a segurança, né? Sim, mas... Eu ia falar, tem o 144 da Constituição que também estabelece uma forma de hierarquia. Por aí, isso a diretriz para as polícias. Né? Mas daí, professora Priscila, minha querida, ela sabe tudo, né? Eu aprendo tanto. Ela sabe o número dos artigos. Não, sabe tudo. Sabe o que é isso aí, Pacheco? É que a Priscila é uma das mais notáveis professoras de cursinho, de concursos. E no concurso é letra da lei, meu amigo. Então você tem que saber o que está escrito no artigo tal da lei. Para você ver a importância. Ela forma os nossos juízes, ela forma os nossos promotores, os nossos delegados, ela forma aqueles que vão aplicar a lei. Então, eu também sou advogado, e o advogado também é um aplicador da lei. Aprendo sempre todo domingo, ou quase todo domingo aqui. Quando não estou aqui, estou assistindo o programa. Obrigado, Priscila, mas eu queria dizer o seguinte, o que você disse, eu acho que reforça a necessidade daquilo que eu falei, que é que haja um protocolo de entendimento entre o governo federal e os governos dos estados, para que possa ser dada uma diretriz a esse dinheiro, sem que haja discussões que só vão atravancar, na verdade, o objetivo da lei, que é sempre, né, o objetivo tem que ser sempre estrangular financeiramente a organização criminosa. Perfeito. Fala, Diogo da Luz. Olha, União, Estado, o fato é que essa medida é tão lógica e assertiva que vem até na mente da gente, mas já não era assim? Então, que não venha a União criar dificuldades para isso e já resolva rapidamente e deixe os estados seguirem esse caminho, porque é muito bom. E eu já sei, inclusive, aonde que a eventual oposição vai bater firme aí. Vai dizer, não, mas veja, se você fizer isso, você vai aumentar a truculência policial, porque daí os órgãos de segurança vão correr atrás de qualquer possibilidade de arrebatar um pouco de dinheiro para pegar para suas instituições. Certamente é isso que eu vou falar, mas não tem o menor sentido. Diogo da Luz, mas só uma observação, meu querido. A grande maioria, ou grande parte dos crimes finais das organizações criminosas, eles não se concentram nos estados. Eles são crimes que eles perpassam todos os estados e eles perpassam, inclusive, as fronteiras do país. Então, muitas vezes, é de competência da União, da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF. Espera um minuto. A Polícia Estadual vai, faz a apreensão, faz o inquérito, leva a julgamento, o sujeito é condenado.
tudo foi feito no Estado. O que a União tem a ver com a história? Então, foram 2 estados, os 2 estados... Justamente para que a gente não entre nessa briga inútil e que só beneficia o próprio crime organizado. Por exemplo, foi feita uma pressão pela Polícia Federal, então o dinheiro vai para a União. Foi feita uma pressão pela Polícia Estadual, então o dinheiro vai para o Estado. A gente cria uma disputa entre as polícias. E as polícias disputa pelas polícias, pela nossa segurança, é tudo que eu quero. Não, querido. As polícias têm que estar unidas. Por isso que eu acredito no entendimento e num protocolo entre a União e os estados da federação, para que isso possa ter um destino, talvez, repartido. Mas eu vejo que essa centralização mostra a falsa federação que a gente é. Porque os estados deveriam ter autonomia para isso, e como o Diogo colocou, seria uma coisa lógica o estado já fazer isso. A gente é uma federação só no nome, diferente dos Estados Unidos, que os estados têm autonomia para isso. Aqui não. A gente, como o Diogo colocou, a gente pensa, mas isso já não acontecia. Mas não acontece, a gente já prevendo, já pensando numa base institucional brasileira ultra centralizada que vai cair no Supremo com os argumentos de sempre. Olha, Estado policialesco, enfim, lamentável, mas eu também acredito, viu, Kobayashi? Vai cair no Supremo e teremos julgamentos com votos bastante longos. E é interessante, né? Porque se isso for judicializado, vai ser alguém indo a usar o dinheiro contra o crime organizado. O argumento vai ser muito... Ele tem sempre um chantilly. Judicializar isso é péssimo. É claro que é. Péssimo. Mas que será? Tem que ter um acordo. Tomara que tenha. Tem que ter um acordo. Não, isso aí tem que ficar na decisão do governador. Isso é uma questão que perpassa disputas políticas eventuais entre governadores de estado e governo federal. Fala, Cássio. Pacheco, Diogo, Bellucci, acho que todos nós concordamos que há necessidade. Mas todos nós concordamos que a gente está discutindo aqui a forma há alguns minutos e isso mostra que não há consenso em relação a isso. E essa ausência de consenso é um indicativo de uma eventual discussão judicial. Porque a gente tem a perspectiva de uma união, estados e governo federal. Eu acho pouco provável que a gente tenha adesão total. Em segundo lugar, se nós deixarmos só na mão do Estado, a gente está ferindo uma legislação, inegavelmente. Então, é uma medida razoável, mas é uma medida que precisa ser bem construída, senão ela cai numa narrativa e, mais uma vez, a gente bate as portas do judiciário e fica sem uma solução. E aí, Diogão? E o povo? E o povo? Eu quero saber o povo, meu amigo. Exatamente, e o povo fica sem segurança. Acho que seria muito fácil de resolver se houvesse clareza de todos na busca pela segurança. Poderiam aprovar a lei federal rapidinho, em um mês ou menos até, dizendo que os estados ficam com essas atribuições e podem legislar como quiser. E pronto, estava tudo resolvido. Enquanto a gente se divide, eles se juntam. Mas tem uma questão aí, uma questão interessantíssima. O Pacheco, a Pri são advogados criminalistas, sabem disso, que geralmente o cara vai praticar um crime, ô meu querido João Bellucci, ele não está com um carro registrado no nome dele, com o endereço, com a placa do carro no CPF dele. Já está com um carro roubado, geralmente, né? Já está com um carro todo adulterado, né, Pri? Tem esse detalhe também. Qual é a abrangência dessa política pública, no final das contas? Não, na esfera penal, Kobe, é bom a gente dizer que há a possibilidade do perdimento desse bem, inclusive não estando no nome da pessoa. E o nosso Estado preserva aquele de boa-fé, né? Então, se o bem não é dele, ele não comprova, ele vai ter a chance de comprovar. Então, é bom só a gente também explicar para a nossa audiência o seguinte: se o bem é dele, ele colocou no nome dele, mas ele não comprova, ele também perde. E se ele não comprova, vai perder também. Então, e é até bom a gente falar, porque não sei se você já... Aí o terceiro, uma vítima, que talvez seja o proprietário de fato, isso. Ele tem que demonstrar que ele foi roubado. Todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar. Já dizia, que ele foi lesado. Então, existe essa possibilidade. Sabe o que acontece? A gente também tem, Koba, que a gente chama a apreensão alargado, confisco alargado. O que é esse confisco alargado? Vou dar um exemplo rápido aqui. A pessoa está com um carro, o carro vale 100 mil reais. Ele está sendo acusado de tráfico de drogas. Mas 50 mil é lícito e 50 mil oriundo do crime. Então, o Ministério Público, sendo ele
titular da ação, ele já coloca, na hora de processar esse sujeito, o seguinte: 50 mil, se ele não comprovar, porque não vai comprovar, né? Se ele não comprova, há o perdimento desse bem, esse bem é leiloado. E é importante a gente dizer isso, porque eu não sei se vocês acompanharam um traficante, o Abadia, que eles leiloaram cuecas dele, roupas íntimas, né? Cueca. Lembra disso? Sim. O leilão foi, inclusive, no Jockey Club de São Paulo. Não, só para nossa audiência entender que, mesmo ele tendo comprado ou sendo ilícito, é possível que o Estado pegue esse bem, né? Agora, a única coisa é que às vezes, e é importante a gente também dizer, porque isso está lá no Código Penal, no artigo 91A, né? Só para fundamentar, para falar de onde eu tiro as coisas, né? A gente chama isso de confisco alargado, porque às vezes ele pode ter um bem lícito misturado com ilícito e essa confusão patrimonial, mas sendo ilícito, perdimento em favor. Aliás, essas cuecas do Abadia serão baratinhas, porque quem vai querer... Marca, né? Eram cuecas de marca. Quem vai querer usar a cueca do Abadia? Não, e pegaram, compraram. Quem vai querer usar cueca usada, né? Cueca usada. Pior que compraram. Você sabe que o Abadia, ele tem uma outra questão que caracteriza esse criminoso, que ele era procurado e ele fez várias cirurgias plásticas na sua face para não ser identificado, o Diogo da Luz. Não deu muito certo. Foi preso com cirurgia plástica e tudo, Diogão. Mas pode ter a questão da cueca, do feio, do artigo 91, seja o que for. Fato é que esse assunto tem que ser resolvido com urgência. Até porque, recentemente, o governo do estado de São Paulo apreendeu 8 bilhões de reais. E a gente vai ficar discutindo muito tempo e esse dinheiro acaba parado, não vai nem para lá nem para cá e tem que ir para a segurança, porque a gente precisa ter mais segurança. Não só